Minuto. Olá, povo, tudo bom? Hoje só a Jaque, meu Deus! Jaque, você merece um prêmio, viu? Pela sua persistência, pela sua força de vontade. Mas é muito bom, entre aspas, porque isso significa que só vocês dois, agora o André, vão obter esta informação. Vou pegar o mouse aqui. Vai, meu Deus. Vira esse mouse, então. Estão vendo? Sim. Ótimo. Gente, a nossa aula de hoje era para ser sobre cremes, recheios, merengues, né? Coberturas também. Porém, né? O nosso curso ele é totalmente prático, né? Na verdade, ele é 90% prático e 10% teórico em dias normais, sem pandemia. E não tem como eu conversar com vocês sobre brigadeiros, sobre algumas coisas que eu preciso mostrar, entende? Eu sei e supervalorizo todos os conhecimentos teóricos, vocês sabem disso, quanto isso é importante. Eu vivo falando e batendo nessa tecla. Porém, algumas coisas realmente necessitam da parte prática. Contudo, o conhecimento teórico ele vai nos ajudar muito durante todo o nosso percurso. E hoje eu trouxe essa aula aqui, tá, de estruturação de bolos. Tudo que eu vou falar aqui hoje ele vai servir para outras áreas, né? A gente vai falar de chantininho, mas apaguem essa ideia de chantininho e você pode transferir aí para outras áreas, outros bolos, outras montagens, tá certo? Vou separar aqui, eu vou passar aqui algumas partes. Toda vida que a gente for montar um bolo, a gente precisa de uma massa adequada. Ou se a gente não tem uma massa adequada, que é uma massa estruturada, a gente tem que ter noções sobre prensagem, né? A prensar um bolo é uma alternativa, é uma solução para quem quer trabalhar com bolos e não perder ali aquele gosto amanteigado, aquele sabor caseiro, tá? Então, sempre que vocês trabalharem com massas com montagem de bolo, seja ela qual for, priorizem essa questão da prensagem. Aqui, caso vocês queiram bater print, porque esse material eu não posso enviar pelo WhatsApp, mas se vocês quiserem bater print dessa tela, fiquem à vontade, tá? Aqui a gente tem as massas de bolos. Aqui a gente tem as massas de bolos, tá? E a forma de batimento. Essas massas nós iremos trabalhar dentro de sala de aula, tá? Executando a prática. Eu acredito não, a Jaqueline e o Adrian já passaram pela sede Velvet. Quem quiser bater um print aí também dessa aula, dessa tela pode bater. Outra coisa, esse conteúdo que eu estou passando aqui, ele é um conteúdo de consultoria, tá certo? E também ele é um conteúdo que eu vivo ele diariamente. Então, ele faz parte do meu dia. Isso encaixa perfeitamente na nossa aula de hoje, que é uma aula sobre recheios, cremes e merengues, que é também uma forma de cobertura, e vocês vão saber, de acordo com o passar da aula, vocês vão ver como essa aula vai ser importante, tá? Aqui eu tenho a massa de Oreo, quem quiser bater print.
pode bater. Juntamente eu tenho brownie, tá? Professor, eu posso fazer um bolo recheado de brownie? Com certeza, tá? As tortas brownie estão aí para provar que fica muito incrível. Como identificar que a massa está assada? Primeiro, cheirinho de bolo pela casa, né? Às vezes eu tô aqui no quarto e aí eu tenho um bolo no forno. Quando eu sinto o cheiro de bolo, eu vou pro forno e olho, ele já tá com aquela cara ali de assado. Geralmente ele já está pronto. Outras vezes ele já está quase no ponto. Então, o cheirinho de bolo pela casa, ele serve para te chamar para conferir se o bolo está pronto ou já quer dizer que seu bolo está pronto. No mais, é importante a gente fazer aquele toque, né? Encostar no bolo para ver como é que anda, para ver se ele está fofinho, para ver se ele está cru. Evitar sempre essa questão de colocar o palito na massa. 3. Ao encostar o dedo levemente na superfície do bolo, ele estará firme, né? Então, assim, coloquei o dedo... Gente, levemente, não é, né, dedo pesado. Encostou levemente no bolo, você sentiu que tem uma película ali de massa, que ele está leve, você sente que ele está fofinho, significa que seu bolo está bom. Não fure com palito, você pode danificar a estrutura da massa. Agora, uma coisa que muita gente me pede, me pergunta, é sobre o tamanho das formas e peso. Você deverá pesar a massa crua em cada forma, de acordo com os valores abaixo. Isso aqui, gente, como eu disse, é uma coisa minha, mas como as pessoas se interessam por esse conteúdo, eu faço questão de anotar tudo, tá certo? Então, observem aí que está tudo bem, é equilibrado, né? E essas pesagens. Então, eu sigo realmente isso à risca e dá muito certo. As formas de 16 centímetros é 270 gramas de massa. As formas de 18 centímetros, 330 gramas de massa. De 20 centímetros, 400 gramas de massa. 25 centímetros, 750 gramas de massa. 30 centímetros, 900 gramas de massa, né? Que é mais ou menos 900 a 1 quilo aí de massa, a soma de 30 centímetros. É importante lembrar que nós não estamos falando de bolos caseiros. Nós estamos falando de bolos que serão montados. Ou seja, esses bolos tipo de 16 centímetros só vai 270 gramas de massa? Não. Ele vai aí 4 discos, um em cima de outro. Mas cada disco é de 270 gramas de massa. Eu posso colocar, professor, toda a massa nessa forma de 16 centímetros? Não, porque senão o bolo não vai assar direito, vai ficar pesado. O ideal é a gente ter formas baixas e de diversos tamanhos repetidos. Então, aqui em casa eu tenho 4 formas de 16, 4 formas de 18, 4 formas de 20, 4 de 25 e 4 de 30. E aí é um conjunto, né? Para fazer um bolo de 16 centímetros, eu uso as 4 de 16 centímetros, né? E cada massa pesa 270 gramas, tá? Cada disco. E aí eu vou montando um sobre o outro, tá certo? Costumo utilizar formas de aproximadamente 5 centímetros de altura para assar minhas massas. Você pode utilizar uma forma alta, mas lembre-se de colocar a mesma quantidade descrita acima, pois a massa amanteigada não deve ser assada em quantidade grande, pois corre o risco de queimar as bordas e ressecar o centro. Os bolos, eles começam a assar de fora para dentro. Então, se eu colocar muita massa, ele vai demorar muito tempo para assar o centro do bolo. Contrapartida, a parte de fora, que é a parte que ele começou a assar, ele vai ficar muito ressecado, muito pesado. A casquinha do bolo, a película, vai ficar muito dura. Importante, sempre coloque a quantidade de fatias com uma margem de erro. Melhor surpreender o cliente para mais do que decepcioná-lo para menos. Então, se você vende um bolo para 20 fatias, né, coloque mais e venda para 24 fatias. Vocês vão ver que já já vou falar sobre esse número de fatias relacionado às formas, tá? E aí eu volto a bater nessa tecla. Exemplo.
Se ele compra um bolo para 18 pessoas e rende 20 fatias, ele ficará muito mais satisfeito do que se comprasse um bolo para 20 pessoas e não sobrasse nem o farelo. Concordam? E sempre afirme que são fatias e não pessoas, pois fatias são aproximadamente de 100 gramas, normalmente. Esses 100 gramas pode ser 80 gramas, dependendo da festa, tá? E pessoas, dependendo, o infinito é o limite. Então, nunca diga assim, gente, eu vendo bolo para 20 pessoas. Mas você pode dizer, o quilo do bolo, ó, o meu bolo pesa 1 quilo. E esses 1 quilo serve 10 pessoas. Por quê? Porque cada pessoa come 100 gramas de bolo, tá certo? É a média que a gente calcula. Mas se eu disser, esse bolo serve 10 fatias, e a pessoa chega em casa e vai cortar a fatia, aí corta fatias grandes, de 150, 130. Vai render 10 fatias? Não vai, tá certo? Então, ou você trabalha vendendo bolo por quilo ou por fatias, e nunca para pessoas, tá? Porque uma fatia para uma pessoa é muito relativo, né? É o quanto que ela compra. Então, estipule aí a quantidade de fatias e sempre diga que a fatia equivale mais ou menos a 100 gramas. Agora iremos ver uma das partes principais, que é a conservação e o congelamento dessas massas. É importante lembrar que as massas deverão ser conservadas em geladeira, para que na hora de cortar e montar o bolo, você tenha mais segurança e estrutura. Toda massa amanteigada tende a ser fofinha. Desta maneira, tem uma massa sensível. Em minha produção, eu separo toda quarta-feira para a produção de massas. Desta maneira, eu sempre as tenho em meu freezer para clientes que pedem de última hora. Mesmo você não tendo o disco exato que ele deseja no momento, você pode oferecer algo semelhante, né? Lá no módulo profissional confeiteiro, a gente viu sobre, né, que nós como profissionais temos que estar sempre precavidos, que nós devemos nos organizar, que nós devemos trabalhar com adiantamento, né? Não devemos deixar as coisas para a última hora. Então, sabendo disso, eu posso, né, já começar a fazer minhas massas, deixar massas prontas para esses clientes que vêm de última hora e a gente conseguir atender. Eu sei que os bolos que mais saem são os bolos de 18 centímetros, que serve 15 fatias, e o bolo de 20 centímetros, que serve de 20 a 24 fatias. Então, esses são, em maioria dos casos, são as festas que mais saem. Então, eu já posso deixar esses discos prontos, né? Porque eu sei que vai ter uma rotatividade maior e eu sempre vou ter no meu estoque. Para congelar, é muito fácil. Assim que a massa estiver bem assada, retira ela do forno e já pode desenformar. Note que quando deixamos a massa esfriando na forma, ela perde volume. O ideal é retirar a massa da forma ainda quente. Deixe esfriar e envolva a massa em um papel filme. Coloque uma etiqueta com a data, sabor da massa e o tamanho da forma. Leve para o congelador, no máximo 3 meses, ou para a geladeira por 7 dias. E para descongelar, retire a massa do congelador e coloque na geladeira e espere de 4 a 5 horas. Você poderá retirar o plástico filme da massa após ele ter descongelado por completo. A massa nunca deve ser congelada, deve ser descongelada em temperatura ambiente, pois perde a textura e a validade. Ah, professor, mas o senhor disse que se eu congelar a massa, eu posso utilizar na hora. E como é que eu vou utilizar na hora se eu tenho que esperar de 4 a 5 horas para descongelar? Mas para isso a gente tem o micro-ondas. Micro-ondas eu consigo fazer o descongelamento da massa sem que ela perca a estrutura, sem que ela resseque, sem que ela perca validade, né? A gente tem no micro-ondas aqueles modos de potência 90%, 50%, eu sempre descongelo no 50%. Quando ela está não mais congelada, quando ela está, esqueci a palavra. Quando ela está geladinha, mais firme, eu já posso retirar. Você também poderá congelar o seu bolo já recheado, sem problemas. Por quanto tempo? Até 30 dias. Lembre-se, utilize a calda para umedecer bolos, aconselhada nesta apostila. O bolo deverá estar bem lacrado para ser congelado, de modo que não entre água e nem ar. E para descongelar, mesmo processo já ensinado assim. Untar formas.
Para untar as formas, utilizo o desmoldante, que é um spray, pois facilita no meu processo. Mas se você não utiliza desmoldante, você pode utilizar o método tradicional, que é a margarina e a farinha. Usando o desmoldante. Aponte o jato de desmoldante para a forma com no mínimo 30 centímetros de distância. Aperte o jato passando por cima. Caso fique bolha sobre a forma, desmanche com os dedos. Caso contrário, sua massa grudará onde ficou as bolhas. Algumas marcas só funcionam se você desenformar massa quente, pois caso espere esfriar dentro da forma, poderá grudar em pouco no fundo. Aconselho desenformar sempre quentinha, como ensino no curso, pois além de simples, se sua massa tiver alguma barriguinha, você ficará retinha e não será necessário que se corte a mesma. Então, desenforme sempre de cabeça para baixo e em cima de algum saquinho plástico. E caso você esqueça na forma e ela grude um pouco no fundo, esquente o fundo para que você consiga desenformar. Tá? Esse aqui é uma regra geral, tanto para quem usa desmoldante, para quem não usa o desmoldante. Fiz um bolo, ficou com buchinho, vira ele de cabeça para baixo para desenformar e deixa ele lá, né? Aquele buchinho vai entrar na massa e aí o que é que acontece? A gente não precisa fazer a retirada, cortar e nem desestruturar a massa. Dicas. Formas. Asse as massas em formas baixas, 5 centímetros, pois facilita e acelera o processo para assar a sua massa. Ou seja, a massa ficará com umidade maior, mas não te impede de usar formas altas. Forno. Tome sempre muito cuidado com o seu forno. Conheça bem, nem todos são iguais e nem todos assam na mesma temperatura e no mesmo tempo. Eu utilizo o forno elétrico para assar minhas massas. Eles espalham de forma uniforme o ar quente, deixando a massa mais fofinha, úmida e impecável, além de fazer macarrões e bababá. Lembre-se que fornos elétricos devem ser colocados em temperaturas mais baixas, pois eles assam rapidamente, podendo queimar a massa e ressecá-la. Os melhores são os que possuem convecção, pois não ressecam a massa. Massa. O tempo para ficar ideal depende da marca da sua batedeira, né? Aqui a gente está falando do batimento. Cuidado, para não deixar tempo demais e virar água, ou deixar pouco tempo e ficar com cheiro de ovo. Ovos acima de 7 dias também deixam cheiro de ovo. Para tirar o cheiro de ovo, retire a massa assada do forno e deixe esfriar. Dessa forma, o vapor que sai, a massa levará todo o cheiro do ovo. Então, pode ser que algumas vezes, quando a gente compra alguma bandeja de ovo, vem algum ovo velho, a gente que não é podre, mas a gente acaba usando e deixa aquele cheiro de ovo no nosso bolo, tá? A minha dica é retirar o bolo da forma e deixar o bolo ali, transpirar, né? Vai sair todo o vapor dele. Esse vapor vai retirando também o cheiro ali do ovo. Produção. Para uma maior produção e controle, para maior produção, defina sempre um dia na semana para o batimento de todas as massas. Dessa forma, você poderá produzir muito mais e não precisará rejeitar encomendas, pois terá sempre massa prontinha na geladeira. Só desligar aqui meu WhatsApp. Tá? Regras gerais para um bolo perfeito. Uma boa massa de bolo deve ter equilíbrio entre os líquidos, as farinhas e o fermento. Empregue sempre os ingredientes nas dosagens indicadas, só modificando a estrutura da receita em casos que esteja certo do seu sucesso. Dica: evite passar no seu forno produtos corrosivos, pois eles foram metal, permitindo a entrada de ar que muitas vezes é responsável por massas encruadas e mal assadas. O fermento é um composto destinado a dar leveza às massas. Procure sempre que possível misturá-lo com a farinha que será empregada. Para testar se ele não está velho, jogue uma pitada em meio do copo de água. Se não houver reação, o fermento perdeu o seu valor. Observe as expressões misturar, bater, incorporar, envolver, mencionadas nas instruções das receitas e siga a risca. As assadeiras devem ser untadas com manteiga, margarina ou desmoldante. Item 5. Não encha demasiadamente a forma. Item 6. Um forno bom é imprescindível. Item 7. Evite mexer com colher
quando o bolo já estiver na forma, pois o mesmo poderá ficar mais pesado de um lado, crescendo de maneira desigual. Tá? Alguns problemas que podem acontecer na massa. Esse aqui eu acho que eu já conversei com vocês, mas eu vou repetir. Rachaduras de bolo. Se o bolo ficou cheio de bolas, provavelmente você colocou em um forno muito quente. Bolo seco, novamente, né? Novamente, a temperatura do forno muito alta ou excesso de farinha de trigo. Bolo pesado, excesso de açúcar ou pouco fermento ou fermento velho ou a massa não foi batida o suficiente. Casca pegajosa é sinal de excesso de açúcar. Bolo murcho pode estar ligado ao excesso de açúcar ou problemas no cozimento. Manchas na massa também pode ser forno alto. Rachaduras e bolhas. Se o bolo rachou, ficou cheio de bolhas, provavelmente você o colocou em forno muito quente. Validade. Apenas a massa. Geladeira, 7 dias. Freezer ou congelador, 3 meses. Bolo recheado, geladeira, 7 dias. Freezer ou congelador, 30 dias. Observação. Após descongelá-lo, a validade passa a ser de 3 a 4 dias e não podem ser congelados novamente. Calda para umedecer bolos. Quem quiser bater print, essa é a calda que eu utilizo, tá? 1 litro de água, 250 gramas de açúcar e 2 colheres de essência de baunilha. Leve todos os ingredientes para o fogo, assim que ferver, desligue e espere esfriar. A validade da calda, ela pode ser de 1 mês, né? E pode ser congelado também por 3 meses. Importante, não utilizo canela e cravo nas minhas caldas, pois são muito aromáticos e pode deixar a calda com gosto forte e envelhecido. O cravo usado em excesso é tóxico. Não utilize o leite e seus derivados para fazer calda para umedecer bolo, pois são ingredientes muito perecíveis e podem azedar no mesmo dia. Isso aqui, gente, não é uma regra, tá? Isso aqui é uma medida de segurança, essa questão de regar a calda com leite condensado, ou só leite, ou leite condensado e água, tá? Pode ser que ele venha a, como eu posso dizer, pode ser que ele venha a ficar azedo, etc. Mas a gente nunca aconteceu isso comigo, mas eu coloco isso por uma questão mesmo de segurança. Jamais utilizar refrigerantes para umedecer. São altamente oxidantes e pode azedar o bolo. Caso seu bolo seja de chocolate, você pode colocar 2 colheres de Nescau na receita da calda que tem aqui nessa página. Você também pode optar por usar apenas água e essência. Isso mesmo. Se você achar que não necessita de açúcar, pode retirá-lo. Dessa maneira, você não precisa levar ao fogo. Aqui a gente tem já uma tabelinha sobre os brigadeiros, tá certo? Os brigadeiros, ele é de fundamental importância porque todo brigadeiro vira recheio, tá certo? Basta dar o ponto. Mas para isso, para a gente ter um brigadeiro perfeito, a gente precisa saber de algumas coisas. Todos os brigadeiros que levarem ingrediente em pó devem ser liquidificados para melhor resultado na cremosidade. Minhas receitas contêm alta quantidade de creme de leite, devido a isso não necessita de manteiga e margarina. Gente, para fazer recheio de bolo, eu não uso a mesma quantidade de creme de leite. Eu uso tanto para tanto. Se eu coloco 400 gramas de leite condensado, eu coloco 400 gramas de creme de leite, tá certo? Para o brigadeiro, não. É 400 gramas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite. Minhas receitas contêm alta quantidade de creme de leite. Devido a isso, não necessita de manteiga ou margarina. Chocolate não é forneável. Não cozinhe ele. Eu estou falando aqui do chocolate em barra. Espere dar o ponto de brigadeiro para, em seguida, colocar o chocolate. Os brigadeiros devem ser feitos em chama média ou alta. Quem utiliza a panela elétrica sempre utiliza a chama alta. Tá? Pulo do gato para brigadeiros que utilizam ingredientes em forma de pó, como, por exemplo, chocolate em pó, leite em pó, paçoca, algum saborizante e etc. Antes de levar para a panela para cozinhar a massa do brigadeiro, leve para o liquidificador ou para o mixer o leite condensado, creme de leite e o pó para liquidificar e obter uma textura mais lisa e uniforme do brigadeiro.
Dicas gerais. Fazer o recheio em fogo médio ou alto e nunca parar de mexer para evitar que cristalize. O ponto do recheio é quando você levanta a espátula e o recheio cai em blocos leves, não blocos grossos e densos, blocos finos. Não é necessário que o recheio fique duro. Ele deve ficar firme e cremoso, pois caso contrário fica difícil até mesmo de trabalhar com o bico na hora, né, de rechear o bolo. A temperatura para se mexer o recheio nunca deve ser baixa demais, pois dessa forma demora muito a esquentar a panela e o recheio poderá passar do ponto, ficando com efeito puxento, tipo chiclete, difícil de ser manuseado. Resumindo, quanto menos tempo o brigadeiro passar dentro da panela, melhor o resultado. Para melhor resultados, utilize panelas de fundo grosso e evite panelas de inox. O ponto do recheio é muito importante para os bolos que ficam expostos por muito tempo em temperatura ambiente. Por isso, sempre procure utilizar recheios mais estruturados, como o de brigadeiro. Se o ponto do recheio não estiver correto, o risco do bolo deslizar ou quebrar é muito alto, mesmo que o bolo seja prensado. Outra forma de assegurar a estrutura é deixar o recheio em ponto de brigadeiro de enrolar. Assim que o recheio atingir o ponto desejado, retire da panela imediatamente e coloque em um recipiente cobrindo o plástico filme. Deixe esfriar para utilizar. Todo recheio que for utilizado, chocolate puro, o mesmo deve ser colocado já perto de dar o ponto e não logo no início, pois chocolates em barra não são forneáveis. Depois que colocamos o chocolate, mexa mais um pouco até que chegue ao ponto desejado. O tempo de preparo para cada recheio varia muito. Tome cuidado. Para atingir o recheio é super simples. Basta adicionar corante em gel e o recheio ao recheio pronto e frio. Validade e armazenamento dos recheios. A maioria dos recheios terão validade de aproximadamente 10 dias na geladeira sem cristalizar e até 3 meses no congelador ou no freezer. Isso se forem armazenados em recipientes hermeticamente fechados, que são potezinhos, né, bem vedados, para que não tenham contato com o ar e não corra risco de entrar água. Alguns recheios, como o de leite ninho, possuem uma maior quantidade de açúcar em sua composição. Podem cristalizar rapidamente. Karine, por favor, desliga seu áudio. Obrigado. Desculpa, professor. A dica é fazê-la em menor quantidade para ter sempre novinho, tá? Já parando para o próximo parágrafo. Para descongelar, basta retirar o mesmo processo, tá? Descongelar recheio é igual a descongelar bolo. Basta tirar do congelador e levar para a geladeira. Montagem do bolo. Na minha produção, cada disco de massa produzido é único, ou seja, ele não é cortado ou dividido em 2 ou mais partes. Desta forma, eu não desestruturo minha massa. Caso você escolha cortar a massa ou já faz isso, fique tranquilo, porque também dá certo. O importante é trabalhar com elas geladas, pois facilita o manuseio e evita que ela venha a quebrar. Isso é um dos motivos de trabalhar com massas refrigeradas, pois elas sempre estarão prontinhas para o trabalho. Antes eu trabalhava da seguinte forma: para cada 3 camadas de massa, 2 camadas de recheio. Em busca de chamar mais atenção e conquistar novos clientes, eu comecei a trabalhar dessa forma: para 4 camadas de massa, igual a 3 camadas de recheio. Foi uma mudança muito significativa que rendeu novas formas de calcular os meus bolos, resultando em uma nova tabela de preço, porém me trouxe novos clientes. Montando o seu bolo. No prato que vai ficar o bolo, colocar uma finíssima camada de recheio apenas para colar a primeira camada de bolo ao prato. Colocar a primeira camada de massa, em seguida umedecer a massa com calda ensinada nesta apostila e logo após aplicar o recheio com auxílio de um saco de confeitar. Começo do centro e vou formando uma espiral até chegar na borda do disco da massa. Repita esse processo até completar as 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. Feito isso, posso envolver o meu bolo com tiras de acetato de 12 a 15 centímetros da BWB em embalagens, deixando bem justinha ao bolo e prender
com uma fita adesiva para segurar. Em cima, deve cobrir com plástico filme para evitar que a última camada resseque na geladeira. Não precisa colocar nenhum peso em cima. Ao colocar peso, a massa pode ser prensada em excesso e temos uma massa muito densa e pesada. Levar para a geladeira por no mínimo 8 horas para que você possa ter uma segurança maior na hora de decorar e transportar o seu bolo. Indico que fique na geladeira por 12 horas. É sempre mais adequado. Deve-se pensar de prensar os bolos sempre um dia antes da encomenda. Isso te ajudará muito a produzir mais e com mais calma. Observação. Pode-se prensar o bolo com até 2 dias de antecedência. No dia seguinte, é só retirar o acetato em volta do bolo recheado e prensado e partir para a decoração. Exemplo, eu começo a preparar minhas encomendas sempre 2 dias antes da entrega. Se for chantininho, se for pasta americana, a produção é feita um dia antes para cobrir com a pasta no dia seguinte. Primeiro dia, montar o bolo e prensar. Segundo dia, tirar da prensa e decorar, deixar na geladeira até o dia seguinte para fazer a entrega. Só tira o bolo da geladeira quando o cliente chega para buscar. Desta maneira, temos um bolo 100% seguro ao tempo de prateleira e ao transporte. Prateleira, gente, é a mesa, é a bancada que o cliente vai colocar no aniversário, no evento, sei lá. Dica: antes de colocar a tira de acetato, você pode pulverizar um pouco de desmoldante ou passar uma fina camada de óleo usando um algodão umedecido com óleo ao redor do bolo para facilitar a retirada do acetato. Nunca recheie o bolo até as bordas e não regue demasiadamente o bolo. Lembre-se de preservá-las, pois isso pode comprometer a sua decoração e formar barriguinhas indesejadas quando o seu bolo chegar em temperatura ambiente. Atenção! Caso o recheio seja textura de geleia, creme ou mousse, você deverá fazer uma barreira de proteção com recheio mais firme, tipo brigadeiro ou ganache. Ganache para blindar: 300 gramas de chocolate amargo, 100 gramas de creme de leite. Aquecer o chocolate e verter o creme de leite sobre o chocolate. Quantidade de recheio por tamanho de bolos, tá? Lembrando que normalmente sempre uso 3 camadas de recheio. 18 centímetros, 15 a 20 fatias. Uma receita de brigadeiro, que é uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite, tá? Uma receita para cada camada, ou seja, 2 camadas, tá certo? Aqui, gente, na verdade, são 3 camadas, tá? 20 centímetros, 20 a 25 centímetros. Uma receita e meia para cada camada. Total de, em média, 3 receitas. 25 centímetros, 25 a 30 25 centímetros, de 25 a 30 fatias. 2 receitas e meias para cada camada. Total de 4 receitas. Isso aqui, gente, é muito variável, tá? Você pode também ter a sua própria receita. Não necessita colocar essa quantidade de recheio, tá? Isso quem vai dizer é vocês. Isso quem vai dizer é a ficha técnica de vocês na construção do bolo de vocês. Isso aqui é uma forma que eu utilizo. Chantininho, né? A gente já teve essa aula, tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Dicas que não falham. Nunca comece uma receita sem antes separar todos os ingredientes e conferir o estoque. Não compre ovos rachados. O preço baixo nem sempre será o seu melhor amigo. Unto as minhas formas com desmoldante spray, mas margarina e farinha também podem. A massa deve ser colocada até aproximadamente a metade da forma. Para massas amanteigadas, o importante é sempre usar formas baixas, de 5 a 7 centímetros. Usar sempre corante em gel ou em pó para atingir o chantilly. Se usar o corante em pó, faça a diluição em uma parte do chantilly para depois agregar ao todo. Algumas cores mais escuras
como vermelho, preto, azul marinho, podem mudar o sabor do chantininho ou pintar a boca do cliente. Nunca se esqueça de avisar ao cliente para evitar qualquer imprevisto. O cliente não tem a obrigação de saber, você deve comunicá-lo. Atenção! Corante em gel em excesso pode comprometer a textura e sabor do seu chantininho. Corante em forma líquida, jamais. Os corantes podem escurecer em até 3 a 4 tons quando deixados descansando por aproximadamente 1 hora. O corante deve ser colocado apenas no momento da decoração, com o chantininho já pronto delicadamente, com auxílio de uma espátula para atingir a textura ideal. Apenas para cores escuras. Não se deve bater o corante em gel na batedeira, pois pode perder textura e clarear demais o seu chantininho. Não é aconselhável guardar chantininho já colorido e hidratado para utilizar novamente. Para espatular o bolo, devemos utilizar o chantininho sem gelatina. Caso contrário, a decoração pode rachar. É muito importante que se treine bastante antes de encarar a primeira encomenda. Lembre-se, o isopor será seu melhor amigo. Sempre prense os bolos e leve-os para a geladeira um dia antes de confeitá-lo. Mas se você está sem esse tempo, deixe na geladeira por pelo menos 5 horas para sua maior segurança. Depois de decorado, os bolos na geladeira até 1 hora. Deixe seus bolos na geladeira até 1 hora, no mínimo, né, antes de entregar para o cliente. Os bolos em chantininho devem ser confeitados e consumidos fresquinhos, ou seja, no mesmo dia. Pois se deixado decorado de um dia para o outro na geladeira, você pode correr o risco de comprometer a decoração do seu bolo. Isso aqui, gente, é para quem não ainda se identificou com a hidratação, tá? Quando eu hidrato o meu chantininho ou o meu chantilly muito bem, rachar o bolo, isso não acontece. Separe um dia para fazer as massas da semana inteira e armazene na geladeira. Dessa forma, você terá uma produção bem maior, além de mais praticidade e comodidade. Os recheios você pode fazer 2 ou 3 vezes por semana. Os bolos podem ser prensados até 2 dias antes da entrega. Algo que foi congelado só pode ser descongelado uma única vez. Congela em porções, principalmente se for brigadeiro. Precificação. Quanto cobrar? Cuidado ao precificar o seu produto. Essa é uma dúvida frequente. Eu, por exemplo, costumo cobrar o valor do bolo separado do valor da arte. Hoje em dia, a gente sabe que tem algumas pessoas que trabalham com topos, decorações de bolos, tá? Eu nunca coloco o valor do bolo junto com o valor da decoração, né? Esses topos, esses papéis, esses impressos que a gente manda fazer. Eu sempre deixo à parte, tá certo? E faço questão de avisar o valor para o cliente, porque às vezes os clientes pensam que a gente está querendo ganhar muito em cima, mas não é. A gente sabe que essas decorações são bem caras. Arte. A arte é o seu tempo de trabalho, ou seja, envolve também a dificuldade de cada tipo de decoração. Lembre-se, você trabalha com bolos personalizados, portanto, o valor dependerá do modelo escolhido, a cor escolhida, sabor e entre outros fatores. Todos os detalhes devem ser analisados calmamente antes que seja precificado. Toda vida que um cliente me pede um bolo, eu nunca digo preço assim de imediato, né? Eu sempre espero um pouquinho para passar o preço. Isso por quê? Porque me dá tempo de eu pensar, de ver quanto é que eu vou cobrar, talvez de fazer uma ficha técnica leve, básica, ou também de eu pesquisar os preços dos produtos, porque às vezes você vê um bolo X, e aí, por exemplo, um bolo de glitter. Um bolo de glitter ele vai muito glitter. Cada caixa de glitter é de R$ 7,50 a R$ 9,00. Então, assim, às vezes você vê o bolo e você dá um preço. E você não sabe quanto de glitter você vai usar, ou pelo menos de quanto é que está o glitter no mercado. E acaba que você pode estar perdendo muito. Então é bom sempre fazer uma pesquisa de preço antes de passar o seu produto, caso você não saiba o preço daqueles produtos que você vai ter que comprar para confeccionar o bolo. Como começar? O primeiro passo é verificar o sabor e o tipo de decoração que o cliente irá escolher.
Verifique também se a cor escolhida será forte ou não, se haverá degradê de cores, que tipo de topo ele vai usar, certo? E o tamanho do bolo, quantas camadas de recheios ele deseja e etc. Ou seja, antes de confeccionar o bolo, você tem que saber de todas essas informações. Quanto mais informações você pegar do cliente, melhor. Sempre que o cliente vai me pedir um bolo, eu sempre pergunto se ele tem algum modelo de inspiração, ou se ele quer, qual a cor que ele quer, se ele consegue me enviar fotos, entende? Para que eu consiga chegar mais próximo da ideia do cliente. Às vezes o cliente me pede assim um bolo. Ah, Felipe, eu quero um bolo rosa, de não sei, um bolo rosa com flores amarelas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu sempre pergunto, você tem alguma foto de inspiração? Né? De onde é que a pessoa tirou essa ideia de que o bolo pode ser rosa, que com as flores amarelas e que não sei o que, entende? Geralmente as pessoas elas são muito influenciáveis. Então elas antes de vir falar com você, ela já olhou seu Instagram, ela já olhou o Instagram de outras pessoas, já está fazendo uma pesquisa de preço, então ela já está com uma ideia ali de bolo, ela já viu no Instagram de alguém ou de outra pessoa o bolo que ela pode copiar, o que ela pode que seja parecido, ou o que ela queira que seja igual, mas que mude algumas coisas, alguns detalhes. Peça foto em relação a isso, tá? Quanto mais informação, melhor. Que é melhor você ter essa segurança do que você entregar um trabalho e você estar insatisfeito. Outra coisa, se você não sabe fazer aquele tipo de bolo, se você não sabe fazer aquela decoração, não faça, certo? Seja honesto com seu cliente, diga a verdade para ele, tá? Eu sou muito tranquilo. Se eu não souber fazer um tipo de decoração ou não tiver acesso a um tipo de produto, eu não invento. Eu digo logo para o meu cliente, olha, eu não tenho, eu não consigo, eu posso te indicar. Gente, eu indico muitas pessoas. Não, eu acho que eu não sei, mas eu amo indicar as pessoas. Eu amo indicar meus amigos, eu amo indicar trabalhos. Eu não tenho medo da minha competência, eu não tenho medo do meu profissionalismo. Eu não acho que o trabalho do meu amigo vai deteriorar o meu ou vai me tirar do mercado. Muito pelo contrário. Eu adoro ajudar todo mundo nesse sentido, né? E quanto mais pessoas eu tiver para divulgar, eu confio no trabalho, eu realmente divulgo. Então, assim, se uma pessoa me pede um bolo de pasta americana, eu sei claramente que eu não sou o expert master da pasta americana. E se uma pessoa me pede um bolo de pasta americana ultra, tipo um bolo escultura, né, um rosto de uma pessoa ou alguma coisa, eu não me comprometo. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho propriedade para fazer aquele bolo, né? E aí, o que é que eu falo para aquela pessoa? Eu indico algum amigo meu, alguma amiga minha. Sempre que alguém me pede um bolo de pasta americana, eu indico a Ana Lídia, que é uma amiga minha, que inclusive ela é professora também do Instituto Mix, mas de outra sede. E assim, eu não tenho medo de indicar ninguém, tá? E se vocês também, que vocês levem isso para vocês. Não tenham medo de indicar o seu colega. Não ache que o seu cliente que você vai perder aquele cliente porque você está indicando você está indicando para outra pessoa, né? Já que você não sabe, tá? O mercado tem espaço para todo mundo. O mercado ele é muito flexível. Então, assim, se você não sabe fazer aquele produto, indique uma pessoa que saiba fazer aquilo ali. Para quê? Para você não se queimar, para você não passar vergonha, para você ser honesto, para você ser sincero com você mesmo. E você também pode, o quê? Depois fazer um curso, se aperfeiçoar naquela área, se aprimorar, pesquisar, estudar, para você chegar ao nível daquela pessoa. E isso não é inveja, tá, gente? Isso não é inveja. Para você chegar no nível daquela pessoa e para você abrir sua cartela de clientes e não precisar mais indicar outras pessoas, né? Mas, assim, evitem. Se você não sabe fazer aquele bolo, não faça. Tá? Se o cliente mandou uma foto e você não tem condição de fazer, não faça. Treine em casa. Para isso, você vai ter que treinar em casa.
você tem que se comprometer com você mesmo. Mas treinar em bolo de cliente é a pior besteira que um confeiteiro pode fazer e é uma atitude super irresponsável. O que deve ser adicional? A arte deve ser cobrada como adicional. Exemplo, se for um bolo falso, 15 centímetros, R$ 45, 20 centímetros, 55, 25, 65, esses valores são hipotéticos. Você deve calcular e adaptar à sua realidade. Cores fortes. Necessita-se de mais tempo para o preparo e o consome mais produtos. Degradês. Necessita-se de mais tempo de preparo. Topos de bolo. Não esqueça de incluir os valores da gasolina e o tempo que irá pegá-lo. Flores naturais. Não esqueça de incluir o valor da gasolina e o tempo que irá para pegá-los. Arte em açúcar. Não esqueça de incluir os valores da gasolina, caso terceirize o serviço, e tempo para pegá-las. Renda de açúcar também. Modelos que necessitam de mais tempo que o normal. Por exemplo, cestinhas de várias cores, unicórnios com várias cores. Se você faz um bolo todo branco de casamento, com a porção de rosas no meio, que você faz em 10 minutos, é um preço. Se você vai fazer um bolo de unicórnio, tem que levar chifre, tem que levar corante, todo tipo de cor, tem que ter cuidado de fazer o olho, tem que ter pó dourado para pintar o negócio do chifre dele. É o mesmo preço? Não é, certo? Mesmo que sirvam as mesmas fatias, mesmo que tenham o mesmo peso, o trabalho foi completamente diferente. Então, é muito importante a gente também precificar o nosso trabalho. Mesmo que, professor, como é que eu precifico o meu trabalho? Se você não sabe, eu indico você, inicialmente, colocar um preço simples. Quando você começar a fazer o bolo, você vai sentir, será que esse preço que eu estou colocando faz sentido para esse bolo? E aí você vai começando a se acostumar com essa ideia e começando a pensar no trabalho e aí aumentando proporcionalmente esse preço. Na minha cabeça, isso flui bem mais fácil, porque isso já é uma ideia que eu já venho trabalhando há anos. Mas é uma coisa que eu faço muito. Um bolo para 20 pessoas, eu cobro R$150, um bolo simples. Se uma pessoa me pede um bolo muito colorido, com glitter, com acabamento, com espátula, com não sei o quê, com muita coisa, esse bolo tranquilamente passa de 150 para 170, 180. Isso eu estou gastando mais material? Às vezes não estou gastando mais material. Eu estou só tendo um pouco mais de trabalho, devido à BIP, etc. Mas eu estou precificando o meu tempo. Ou seja, eu estou dando valor à minha hora. Tá? Importante, tudo deve ser analisado. Cuidado para não pagar para trabalhar, pois isso é muito comum. Analise o seu público-alvo e trabalhe para atingir. O que é que eu tenho visto, né, nos últimos tempos, principalmente no Instituto Mix? Ah, professor, estou cheio de encomenda, lotado, mas continua liso. Qual é o problema disso? Né? Não está precificando. Você está trabalhando para pagar boleto, está trabalhando para pagar conta, né? Vocês estão entendendo? É preciso a gente precificar o nosso trabalho de forma correta. Ah, eu já cansei de pegar aluno, professor, toda semana eu tenho 20, 30 encomendas. Aí, tu faz salgado? Faz. Quanto é o centro do salgado? Ah, meu centro de salgado é R$15, R$18. Na minha cabeça, a pessoa está se matando de trabalhar, né, para ganhar pouquíssimo. Professor, eu estou vendendo bolo, peguei a encomenda de 30 bolos. Quanto é o bolo? Você vai olhar o preço do bolo da pessoa, um bolo de 20 para 20 fatias, a pessoa está vendendo por R$40, está vendendo por R$50, né? Vejam se você está vendendo muito bem, se você está vendendo muito, trabalhando muito, veja uma coisa. Seu produto está barato demais, ou ele está muito bom. É uma dessas coisas. Ou ele está barato demais, ou ele está muito bom. Não tem para onde correr, tá? E cuidado com esse barato demais. Uma coisa é promoção, outra coisa é preço. Eu posso fazer uma promoção. Meu bolo de R$150
para 20 pessoas eu posso baixar para R$ 100. Tranquilo. Vou ganhar, vou ganhar menos, vou. Mas essa promoção que eu posso fazer é para quê? Talvez eu esteja um pouco aperreado, preciso pagar uma conta, talvez eu esteja um pouco aperreado, preciso investir, saiu uma promoção de batedeira. Não sei. Saiu uma promoção de batedeira, saiu uma promoção de um equipamento, eu quero comprar e estou sem dinheiro. Aí eu posso fazer uma promoção para comprar aquilo, pagar uma dívida, mas estender esse preço de promoção, não aconselho, tá? Principalmente quem trabalha com produtos muito baratos. Tenham cuidado, tá? Valorize o produto de vocês, valorize o tempo, tá bom? Tem aluno que gasta R$ 30 para fazer um bolo e vende por 40. Meu povo, isso não é dinheiro. Ah, professor, mas eu estou pagando o bolo e ganhando R$ 10. Mas, gente, isso não é dinheiro, tá? Cuidado. Vou botar aqui. Analise o que o seu público-alvo paga, pois às vezes você nada contra a maré e acaba frustrado. Se o público não paga por uma massa de chocolate em pó Calibu, adapte para uma marca de chocolate em pó que atenda a necessidade, mas não acabe com a qualidade. Isso aqui também é outra questão, né? Eu moro no Zé Walter. Dá para eu vender um bolo aqui com pistache? Nem perigo. O pessoal vai estar dando, estragando, eu vou estar estragando ingredientes. O pessoal não sabe nem o que é, né? A maioria das pessoas. Agora, se eu tenho uma loja lá na Aldeota, dá para eu vender esse tipo de bolo? Dá, né? As pessoas conhecem mais o produto, entendem. Às vezes ela não sabe nem o que é, mas tá lá, ela quer comprar, né? E aí, então, adaptar os nossos ingredientes à nossa realidade. Atualmente, eu só faço meus recheios de bolo com creme culinário. Não utilizo mais creme de leite, só uso creme culinário. E está ficando impecável, está ficando perfeito, né? Na Fortaleza, o creme culinário, 1 quilo é R$ 6. E eu estava pagando por 1 quilo de creme de leite R$ 12, R$ 13, dependendo da marca, né? Então, eu já diminuí a metade aí, tá? A única coisa que eu priorizo são os leites condensados. Ou eu uso moça, ou eu uso Itambé, para fazer os recheios do bolo e brigadeiro. Ou é esse outro. Mas o que eu posso diminuir? Sem perder a qualidade, né? Eu estou fazendo. Deixa eu ver o último ponto para a gente correr. Um bolo com 3 camadas generosas de recheio é maravilhoso, mas será que você consegue cobrar o justo e trabalhar feliz? Então, assim, aqui eu tenho um bolo com 3 camadas de recheio. É muito recheio, mas será que eu estou cobrando o preço certo? Né? Será que eu estou cobrando bem direitinho? Será que ninguém quer te comprar bolo ou seu produto está acima do seu público que pode pagar? Outra coisa não adianta eu ter uma bolha social que não tem um poder aquisitivo alto e querer cobrar alto. Eu preciso, né, cobrar o preço de acordo com a minha bolha social. Tudo deve ser analisado, pois às vezes é melhor diminuir a quantidade de recheio e mudar a marca do chocolate em pó, por exemplo, para conseguir adaptar seu produto à realidade dos seus clientes. Nem sempre trabalhar para o público A, que é a classe alta, é a melhor opção, pois os que procuram de fato qualidade pelo que pagam irão cobrar de você. Nem sempre trabalhar para o público A, que é a classe alta, é a melhor opção, pois os que procuram de fato qualidade pelo que pagam irão cobrar de você que ofereça sempre o melhor. E muitas vezes são os que mais pedem desconto. O importante é você atingir o público que você deseja, independente de qual seja. Não adianta trabalhar com o público C e querer a todo custo oferecer um produto que não atende às expectativas financeiras do mercado em questão. Você não resolverá o problema baixando o valor do produto, mas sim o custo do produto. Chegar ao valor é algo extremamente difícil, eu sei,
Não pense que comecei por cima, pois não há quem comece. Mas onde eu morava é um bairro de classe B e a maioria das minhas cartelas de amigos também são. Então pensei, por onde começar? Amigos e família. Afinal, é daí que todos começam. Então fiz vários testes e tudo foi para a ponta do lápis. Tentei adaptar o valor do produto à realidade das pessoas que seriam meus possíveis futuros clientes. Ir para o ponto de ir para a ponta do lápis é chato, muito, mas é necessário. Não trabalhe de graça, tá? Então, não tá sabendo o que vender, tá com dúvida de montar um negócio, né? Coloque tudo na ponta do lápis. Se sair muito caro, adapte esses seus cálculos, né? Seus produtos para o mercado que vai consumir o seu produto, tá certo? Se você convive na sua família, só tem gente rica, aproveite. Só tem gente que não tem tanta condição, aproveite também. A gente tem 1 milhão de tipos de produtos, vários tipos de marcas, e a gente sempre consegue encaixar um bolo maravilhoso para cada tipo de realidade, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado, tá bom? E até a próxima semana. Bom, beijo, tchau. Professor, Oi. não sai não, filha, que eu preciso falar contigo. Aí a gente já... Oi, tá bom. Beijo, pessoal. Beijo, meu povo bonito. Tô morrendo de saudade de vocês. Será? Como é que sai? Oi, meu professor maravilhoso. Oi. Você recebeu o certificado que eu lhe entreguei Recebi, com todo amigo. amor e carinho. Você nem me respondeu, né, bonito? Não respondi. Amigo, minha vida, eu tô com muita coisa. Eu tô imaginando, tô Eu vendo. tô fazendo encomenda, eu vou dormir assim 2, 3 horas da manhã, quase todo dia. Chego do trabalho, eu tô vivendo nessa rotina agora. Pois tu se Não tô mais. cuida, porque quando voltar tu pode sentir muito, né, tudo isso. Não, quando a gente voltar, eu vou dar uma pausa nesse negócio de encomenda, entendeu? Que eu tô fazendo só para manter, entende? Aí acaba que tá muito bom, mas eu não vejo a hora de voltar, porque Ave Maria. Show de bola. Deixa eu te falar, professor. A Thaís, ela organizou uma ação comercial, certo? Parece que é um workshop, né? A ação é um workshop junino, para ensinar nesse workshop a como fazer bolo de milho, pé de moleque, coisas simples, sabe? Essas coisas simples, é só para dar um up. Aí esse workshop, ele vai ser ministrado, ela vai até me passar os dias. E aí ela quer que você ministre esse workshop. Vai ser no Instagram fechado, vai ser uma campanha para essas pessoas, tá bom? Aí vai ser, se eu não me engano, vai ser no finalzinho de junho. Tá? Aí ela vai me dizer os dias. Aí quando ela me disser, eu já te passo para a gente combinar tudo direitinho. Aí, Perfeito. Aí vai ser vai ser na escola, é? Pois é, ela vai ver como é que ela vai fazer. Ou ela vai mandar as coisas para tua casa para gravar aí, ou você vem para a escola. Mas eu acho muito difícil você vir para a escola, porque a sala tá muito feia. Entendeu? Porque teve infiltração. Não, é porque teve infiltração e aí a sala tá toda destiorada. Quando a gente voltar, vai precisar ser feita uma reformazinha. Viu? Mas aí ela vai me confirmar. Eu só vou passar a tua confirmação para ela, né? E te deixar ciente, porque aí a gente vai combinando como é que a gente vai fazer. Tá certo? Tá. Essa é a questão do pagamento, como é que vai ser? Aí, isso eu vejo com ela, é? Felipe, eu acredito que vai ser a hora-aula, né? Completa vão ser 2 dias. Né? E aí eu não sei quanto tempo você vai passar, se vai ser 1 hora, se vai ser 2 horas, mas eu não sei como é que vai ser. Só que eu confirmo com ela, ela só quer confirmar contigo realmente a questão se é possível.
Vocês já voltaram, foi? Foi, a gente já voltou para as atividades administrativas. Só tu, a Camila também? A Camila também, tá? Aqui bem pertinho de mim, louríssima. Ai, meu Deus. Liga essa câmera, amigo. Tem câmera aí, não? É porque o computador não tem câmera. Égua. Só o celular. E no celular eu tô numa reunião aqui pedagógica com um monte de gente. Ei, tá aí, tá no formato, tá no horário comercial normal. De 8 às 18. Eu posso chegar aí a qualquer hora, se eu estiver passando por perto, alguma coisa. Só Ou eu me tenho que liga. Não, me liga, né? Tu me liga porque aí eu já Ah, separo. eu mando WhatsApp. Isso Show. quando eu estiver indo. Tá E show. deixa eu te perguntar, quanto é que tá aquela tua cesta linda e maravilhosa? 80 aros É? reais. É. Pois, Felipe, Mas mas tu faz entrega e tu ainda tem cesta ou tu não tem mais cesta? Porque tu fez uma cara agora. Amigo, deixa eu te dizer. Não posso fazer. Porque vai ter uma menina que não me mandou a foto dela ainda. Aí eu vou tirar ela e te colocar, se tu quiser. Pois pronto, pois eu vou mandar a foto pra ti hoje, porque eu vou querer. Eu já transfiro o dinheiro pra tua conta hoje, tá bom? Tu tá fazendo entrega? Entrega, no dia eu vou fazer uma rota. Aí eu não tô cobrando entrega, entendeu? Porque eu vou tá sair de ótimo. manhã, bem cedinho, e já vou entregar na cesta de todo mundo. Aí não tô Show de cobrando bola. taxa. Show, Outra pois coisa, fala. a Camila nesses 3 meses não conseguiu ninguém, não. Aff, Maria. Camila! Espera ainda. Um minuto. Pergunta de novo. Espera ainda, viu, Felipe? Pergunta aqui de novo. Olha o Felipe! Oi, amiga. amor! Amiga, em 3 meses de quarentena, tu não conseguiu ninguém, não, pra comprar uma cesta. Tá difícil, hein, querida? Quaresma. Amigo, foi complicado, viu? Eu já comecei e terminei relacionamento na quarentena. Mentira, Tem com uma quem? ideia. Aí isso aí a gente conversa depois, ó. Ah, é porque tá gravando. Essa aula não pode ser postada. Viu? Já. A atual não pode receber porque é diabético. Ai, é, bicha amiga. Mas eu vi. Tu pegou aonde? Lá na Torre de Melo, foi? Ô, amigo, não, viu? Ah, Você sabe quem Maria. é. Não é segredo pra ninguém. Ai, é, ainda é aquela. Tá bom, então. Tchau. Um beijo, meu amor. Beijo, tchau. Tchau. Pois, Felipe, tá confirmado, viu? Tu tá vendo como é que tá a situação, né? Muito difícil. Complicado. Tá bom. Ei, Pois um beijo. pois Tchau. tá confirmado, eu vou mandar pra ti a foto hoje, sem falta. Tá Tá certo. certo? E aí a gente vai conversando. Tá bom, pois um beijo. Beijo, se cuida, viu? Também. Tchau. Tchau.